Como eu disse, hoje a gente vai estar falando a respeito das mulheres tentantes. Queria dizer para vocês que estima-se que cerca de 60 a 80 milhões de pessoas no mundo, são dados da Organização Mundial da Saúde, têm dificuldade para engravidar. Tentante é aquela mulher que deseja engravidar e já iniciou o caminho para a futura gestação. Toda mãe já foi tentante um dia. Toda mulher que pensa em ter filhos, um dia vai ser tentante. E toda mulher que já brincou de boneca, na mais tenra infância, já pensou, talvez inconscientemente, em ter filhos, ela também é uma tentante. Às vezes, o caminho de engravidar é muito rápido. Às vezes, não é tão rápido assim. Às vezes, ele pode ser tortuoso e muito longo. O mais comum é que a mulher consiga engravidar ao longo da vida. Mas também sabemos que podem haver dificuldades nesse trajeto. A infertilidade é uma doença que atinge simultaneamente o casal, tanto o homem quanto a mulher, mas principalmente o ônus, a culpa, fica sempre em cima da mulher. Não é isso mesmo? Vocês mulheres aí que já estão acompanhando, sempre carrega nas costas da mulher. A infertilidade, ela acaba afetando diversos aspectos da vida, como a autoestima, a incapacidade aí de planejar, a capacidade de planejar o futuro, o relacionamento do casal. Quantos casais que ao longo desse trajeto não têm as relações rompidas, além de profundos sentimentos como culpa, frustração, fracasso, nervosismo. Tendo em vista esse tema tão importante e de tanta necessidade para vocês mulheres, tanta angústia que traz para as mulheres tentantes, eu resolvi fazer essa live e não poderia ter convidado melhor. Eu decidi chamar o Dr. Oilton Liberati Vieira de Prudente, já vou trazer ele na sala, um profissional ímpar aí, que reside na cidade de Presidente Prudente, e com imensa alegria eu trago ele aqui para a sala de reunião. Olá. Boa noite, doutora. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos aí que estão nessa live. Eu agradeço muito essa oportunidade, por ter chamado, por ter me convidado para poder falar um pouquinho para todo esse pessoal, todas essas mulheres, homens, casais, ou seja, que estão tentando, né, que são as tentantes, e que, como você bem disse, causa uma angústia tremenda, com peso, né? Eu falo que é um peso no ombro, é um fardo muito grande carregando nas costas essa patologia que não é única de um só, que é a infertilidade conjugal. Eu agradeço muito a teu convite, viu? É um prazer imenso estar aqui para poder bater um papo, vamos dizer assim, em relação à infertilidade e reprodução humana. Perfeito. Sabe, doutor, que quando eu decidi chamá-lo, a gente tem alguns pacientes em comuns, tem muitas pessoas que gostam muito do senhor aqui na região, viu? Sinta-se muito querido aqui por essas pessoas aqui da Alta Paulista. Eu até estava um pouquinho... agradeço. Né? Eu falei, que o médico de uma cidadezinha do tamanho do ovo, Bastos, que tem 20 mil habitantes, vai ter a pretensão de chamar o doutor Oilton, que é um cara renomado. Imagina, nada disso. Eu sou muito simples e sou criado no meio muito simples, não tem... tudo para mim é muito importante. Todas as cidades, todas as pessoas são muito importantes. Como até eu vinha conversando com você, eu conheço muitas cidades porque a gente acaba trabalhando com a reprodução humana e a gente sempre eu pergunto, quero saber como as pessoas vivem, como que é a cidade, como que é aquela localidade, e é gostoso, porque a gente passa a conhecer cidades e pessoas que a gente não conhece de um modo geral. Então, a reprodução humana faz com que muitas pessoas nos deem essa oportunidade de conhecer. Eu queria que o senhor se apresentasse, contasse um pouquinho de você, da sua formação,
Contasse até um pouco aí da sua família, né? Que é uma família de médicos agora. Eu sou formei já há um pouco tempo, há 28 anos, na Unicamp, em Campinas, e aí eu fiz cirurgia geral, fiz urologia, especialização em reprodução humana assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e pela reprodução assistida e pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então, eu trabalho com essa área aqui em Presidente Prudente há 12 anos. Nós estamos nessa estrada aí, não é um período tão longo, mas é um período já significativo, que nós nos dedicamos à reprodução desde 2003, 2004, e como também é uma ciência nova, não é uma ciência tão antiga, né? Apesar da Louise Brown, de 40 anos atrás, mas no Brasil as coisas foram num passo um pouco mais lento, né? Em relação à medicina reprodutiva. E a minha família realmente é de médico, a doutora Irene, muitas vezes as pessoas ligam na clínica, a minha mulher é a doutora Irene, meus 2 filhos, a Maria Eduarda, que nós chamamos de Duda, e o Luca, fazem medicina também. E vamos ver o que eles... Nunca forçamos absolutamente nada, é da decisão deles. Eu falo que tem que acordar e com o pé direito e fazer aquilo que gosta, né, Alexandre? Sim. Porque depois é a vida toda que vai fazer, não é só por um momento, ou só um diploma, uma profissão. Então, todo mundo envolvido aí na carreira da medicina, eu acho que de tanto a gente só ver a gente falar de medicina aqui dentro, né, acaba se envolvendo também. A gente acaba contagiando, né, os nossos... Contagiando todo mundo, né? Que legal. Bom, estamos com 41 pessoas já na live, doutor. Que alegria, viu? Que alegria por vocês que estão acompanhando. Muito bom. Doutor, vou aproveitar e fazer o gancho. Porque você está numa cidade... Prudente tem quantos mil habitantes? A cidade em si, ela tem próximo de 230 mil habitantes, mas ela funciona como uma sede regional de uma região de quase 1 milhão de habitantes, pegando a Alta Paulista, a Alta Sorocabana e aqui do Pontal, acaba sendo quase 1 milhão de habitantes, assim. Então, segundo a Secretaria da Saúde fala em próximo disso, 830 mil habitantes, mais ou menos. Uau. Então, vou ter que fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente está vivendo uma fase complicada, né, doutor? A gente tem vivido aí o contato aí com um inimigo invisível, que é o Covid. Como é que estão as coisas aí, Prudente? Como é que você está vendo? Como é que anda aí as coisas? Então, em relação ao Covid, a gente... muito se especula de picos, inclusive no mês de abril, nós demos férias coletivas na nossa clínica, pensando que o pico seria em abril, aí não veio o pico, aí começamos mais com os casos mais urgentes em maio, depois, na realidade, assim, pico intenso nós não tivemos na nossa cidade, e também na região, que na realidade, eu acho que eles fazem... baseado no número de leitos do SUS, eles fazem uma expectativa de zona amarela, laranja, vermelha e verde, né? E parece que nós, no momento, estamos na zona laranja, na faixa laranja. É uma patologia, como você falou, invisível, que nós temos que nos cuidar, e eu acho que a coisa mais importante é o uso de máscara para todos. Esse é o que eu penso, assim, em termos de precaução, cuidado, claro. E o que o senhor acha das mulheres tentantes aí, que elas estão angustiadas, né? Doutor, eu devo protelar um pouco mais a minha gravidez, eu devo esperar, está tudo em ordem, posso... A nossa orientação é o seguinte, até tem um manifesto da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida que fala o seguinte, para atender, principalmente aquelas que estão em falência ovariana prematura, ou seja, em FOP, já essas pacientes que já estão com a reserva
esgotando, ou casos oncológicos, que nós fazemos a criopreservação dos óvulos. Então, eles falam para fazer essa questão mais urgente. Só que, se você for pensar que a urgência para uns pode ser, por exemplo, o fato de estar de férias naquele momento, a pessoa ela quer tratar, porque se não for naquele momento, ela não consegue um segundo espaço, né, de tempo para poder realizar o tratamento. Então, e uma das coisas importantes, não atender pessoas que tenham sintomas gripais, respiratórios, febre, etc. Fazer um espaçamento entre o atendimento dessas pessoas, ou seja, marcar uma consulta a cada 40 minutos, 1 hora, não permitir que ninguém entre dentro do estabelecimento sem máscara, usar o álcool em gel logo no início, quando chega na recepção, assim, máscara o tempo todo. Eu penso dessa forma, ou seja, como uma precaução. Do ponto de vista de tratamento, se a gente começar a imaginar, recentemente teve a questão do Zika vírus, quando me perguntavam, doutor, eu espero passar a epidemia do Zika vírus? Primeiro, nenhuma dessas epidemias a gente sabe quando começa e quando termina, ou quando está realmente controlado, principalmente quando se fala em saúde pública. Segundo, que eu posso fazer um tratamento, transferir embriões, essa pessoa está com sorologia perfeita, sem absolutamente nada, e ter o contato na porta, da hora que sai já da clínica, ou seja, quando essa pessoa ela chega na casa dela. Então, vai limitar os tratamentos por causa disso? São coisas assim que eu estou colocando para a gente pensar. A mesma coisa do Zika vírus. Pessoa, você faz o teste imediatamente antes de começar um tratamento. Depois transfere o embrião. Essa pessoa é picada por um mosquito e esse mosquito, nós nunca sabemos quando ele está contaminado ou não. E aí, como é que nós vamos proceder? E se essa pessoa vai fazer abortamento, não vai fazer abortamento? Então, assim, as coisas se complicam. A única forma que eu vejo é a prevenção, realmente, de fato, né? As pessoas se cuidarem o máximo possível, não se expor e, com muita prudência, com bastante, eu diria assim, equilíbrio, tocar a vida, porque eu acredito que se essa vacina tiver aqui no Brasil mesmo, agora, como está anunciando em dezembro, provavelmente, o Butantan anunciando a Sinovac, pode ser que a americana também, da Moderna, esteja já em janeiro ou fevereiro, eu acredito que nós vamos conseguir controlar esse surto, essa epidemia, só quando chegar mais ou menos em junho e julho do ano que vem, ou seja, no próximo inverno, né? Eu acho que é bem aquilo que o senhor falou também, né, que eu estava falando. A gente não sabe quando que ela vai, principalmente porque só são previsões de vacina. E tempo, às vezes, é fundamental, né? Para aquelas mulheres tentando, que não precisam de reprodução assistida, eu acho que se ela tem 20 anos, ela pode aguardar. Mas aquelas que estão na bandeira amarela ali, né, dos 32, 33, eu tenho falado. Vamos namorar aí, vamos namorar à vontade. O vírus não vai embora assim tão fácil. Não sei se o senhor corrobora dessa ideia. Eu penso dessa forma também. Porque quando é muito jovem e realmente tem uma reserva ovariana boa, mesmo que tenha uma obstrução tubária bilateral, ou um fator, vamos dizer, masculino significativo, como uma criptozoospermia ou uma oligoastenosospermia grave, ou seja, uma diminuição significativa dos espermatozoides, mas a gente consegue ir melhorando e mantendo aquela situação, ok, vamos esperar julho do ano que vem, ou vamos esperar a vacina. Agora, esperar vacina sem saber, primeiro, se foi contaminado ou não. Uma das coisas que eu questiono muito, a questão estatística, fala, olha, nós temos no Brasil 3 milhões de infectados. Não, 3 milhões de infectados que estão já
documentados, através que são testados. E aqueles quantos milhões não foram, não é verdade? Sim, sem dúvida. Então, eu penso assim, tem que ver cada caso, vamos dizer assim, em particular, e ver se dá para esperar ou não o momento, né? É uma das coisas que eu vejo, que alguns casos dá para a gente sentar, discutir e falar, olha, vamos esperar mais um pouco, como hoje mesmo no atendimento eu fiz com alguns casais, mas outros a gente precisa fazer para ontem, né? Que é aquela história em medicina reprodutiva, eu falo que hoje é melhor do que amanhã e ontem foi melhor que hoje, né? Do ponto A de gente vista... vai conversar muito a respeito desse negócio do tempo para a mulher, né? Eu acho que ao longo da conversa, essa história da idade, do tempo, a gente vai abordar bastante. Queria fazer uma colocação aqui, doutor. Eu me lembro quando eu era criança, eu ganhei no aniversário um casal de hamster. Vou falar para você, foi o terror da minha casa, porque aquele casal de hamster, em pouco tempo, virou uma cidade de gatinhos, né? Minha mãe tratou de dar um fim naqueles animais, eu nem sei o que ela fez. Eu me lembro também de uma cadelinha que eu tinha. Quando ela entrava e escapava, era o terror. Minha mãe já ficava incomodada, porque a gente sabia que ela ia voltar prenha. Sim, sim. Por que os animais, os mamíferos inferiores, têm essa imensa capacidade de conseguir engravidar? E o homem, como ser humano, né, o Homo sapiens, tem essa dificuldade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses conceitos de fertilidade. Por que no ser humano é diferente dos outros animais, doutor? É assim, o ser humano, o ser humano é o ser mais complexo que existe, do ponto de vista de cromossomos, de número de genes. Ele é um ser do ponto de vista, no meio animal, como o pior, é a pior espécie do ponto de vista reprodutivo. Como você deu o exemplo aí do hamster, né, as cobaias tal, a gente fala que meio de que a gente consegue fazer embrião de hamster ou de cobaias até em água da torneira, não precisa de meio de cultivo para isso, de tanto que a facilidade que eles têm de se procriar. E só que na medicina, na reprodução humana, o que acontece? O ser humano, eu falo assim, todas as espécies têm um mecanismo protetor para que elas não se cruzem entre si. E o ser humano, por ter um maior número de cromossomos, maior número de genes, ele tem esse mecanismo mais complexo. Ele tem um mecanismo tão complexo que essa chave de ligação entre endométrio e embrião envolve 138 genes. Ou seja, é como se fosse uma codificação que você precisa que essa chave, ela, nesse processo de nidação, esteja perfeito, senão ele não vai deixar, por exemplo, fazer a nidação. Ou mesmo quando nida e depois, que é para as pessoas que estão nos entendendo, é quando gruda o embriãozinho no útero, né? E estou falando para as pessoas que estão nos assistindo, para entender, falar, olha, por que é tão complexo? Para proteger a espécie. Eu falo também para as pessoas, falo, olha, do mesmo jeito que se eu pegar um embrião de coelho perfeito, já geneticamente falando, do ponto de vista cromossômico falando, eu colocar no embrião do útero de uma mulher, a mulher não vai ter coelhinho. E elas até concordam, mas quando eu falo, por exemplo, dos mecanismos genéticos de proteção de espécie e que causam o abortamento ou que a recusa da implantação embrionária, as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Então, o ser humano realmente ele é um ser mais complexo, e mesmo com toda essa chave de ligação, nós temos praticamente quase 10 mil doenças genéticas e temos dezenas de doenças cromossômicas. Eu falo, se imagina se essa chave fosse com um número menor de genes, ou seja, se ela não fosse testada tão bem como ela já é testada, ainda permite que nasça pessoas com doenças. Por que nascem essas pessoas com doenças? Porque esses genes não foram testados, esses não são primordiais, eles não são importantes para a espécie, vamos dizer assim, né? Fundamentais para a espécie.
Na verdade, o ratinho ali, né, teve uma relação 100%, né? O ser O humano ratinho. não é assim, né, doutor? Então, às vezes está tudo bem com a mulher, está tudo bem com o homem e não dá certo. E às vezes aquela mulher fica angustiada porque ela fala, doutor, mas isso às vezes pode ser natural, não necessariamente ela vai ter um problema de infertilidade. Talvez ao longo do tempo, ao longo do ano, aí pode ter algum problema. Se passar muito tempo, né, doutor? Quanto tempo assim, a mulher que não engravida ela precisa começar a se preocupar? É assim, a gente assim tem vários conceitos de infertilidade, esterilidade, mas eu costumo dizer assim, de uma maneira bem simples, para aquelas mulheres que, após um ano tentando engravidar, tendo pelo menos 2 a 3 relações sexuais por semana, ou seja, mulheres que são as tentantes são aquelas que não estão se protegendo. Então, pessoas que não se protegem com anticoncepcional, com preservativo, com coito Sim, interrompido, ou seja, são mulheres que, mesmo que elas não saibam do ponto de vista de consciente, mas o subconsciente elas estão tentando. Porque muitas falam, não, doutor, eu parei o anticoncepcional há 3 anos atrás, mas estou tentando só há um ano. Não, você se parou o anticoncepcional há 3 anos atrás, significa que já, está já. tentando há 3 anos atrás, porque senão não estaria evitando com algum método contraceptivo. Bom, e com um ano de infertilidade, um ano é fundamental, principalmente as mulheres abaixo de 34 anos. As mulheres Sim, com 35 anos ou mais, é importante não deixar um tempo tão longo assim. Normalmente a gente já investiga com 6 meses, começa a investigação, porque às vezes é coisa importante que precisa se resolver, e aí vem a idade e as coisas vão ficando mais complexas. Então, eu uso esse conceito da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, que é a infertilidade após um ano de relações frequentes, 2 a 3 por semana, sem nenhum método contraceptivo. Se não conseguir engravidar, deve procurar um centro de reprodução humana. Ou, na cidade, o ginecologista, obstetra, que puder já atendê-los de imediato. E acima dos 35 anos, aquelas mulheres que também estão tentando e não conseguem engravidar a partir desse período. Não sei se foi isso que você me perguntou ou se eu sim, sim, divaguei aqui sim. sobre alguma coisa. E Sabe que essas mulheres, assim, eu e essas concordo com o senhor. mulheres, assim, eu praticamente 85 a 90% delas têm que engravidar em um ano. Se não engravidar é porque alguma coisa importante acontece. E muitas vezes vai se protelando, vai postergando então um tratamento ou encarar um fato que é importante, e aí a coisa pode ser tarde demais, né? Então, Concordo. isso que nós não devemos adiar muito. Sabe que, eu só fazendo duas colocações, uma coisa que o senhor falou é perfeito mesmo, né? Primeira coisa, tem que estar tendo relação. Outro dia chegou uma paciente no consultório e falou, doutor, eu estou tentando, faz um ano eu não engravido. E a gente fazendo uma boa conversa com a paciente, eu descobri que o marido dela era caminhoneiro. E ele vinha Nossa, vez por mês, né? Uma né? vez por mês. Falei, olha, você está fazendo roleta russa, você está jogando na Mega Sena, né? Você precisa ter frequência, é importante que tenha frequência, porque senão não vai ter bebê, né? Já Sim, essa, fiz essa da questão que frequência. você essa questão que você está falando da frequência é muito importante, porque isso ocorre quando caminhoneiros que vão longas distâncias, pilotos de avião, que eu já atendi também, e em Sim, alguns casos eles não conseguem parar e ficar muito tempo mesmo, sabe, Alexandre? E, e passa um ano, 2 ou 3, e às vezes precisa da nossa ajuda, até porque ele fala, olha, se eu parar de trabalhar, eu não pago a prestação do meu caminhão. O outro fala, olha, sim, eu dependo de uma escala, no caso de pilotos, que eu já atendi também, eu dependo de uma escala de trabalho, eu não posso adivinhar quando esse dia vamos fértil. Então,
isso caracteriza a frequência aí que nós estamos falando, ou seja, talvez não tenha nada de patologia, mas não está tendo relações. Verdade, ó, 48 pessoas assistindo, então é bom dar dica, né? Namorem mais, não briguem lá para o 14º dia após o início da menstruação, né, doutor? Aproveita, tá romântico. Eu brinco com as pacientes e falo, olha, esse final de semana que é o final de semana que vocês precisam namorar, né? É isso importante a mesmo. gente pontuar. Outra coisa que o doutor estava falando, que era em relação à idade mesmo, né? Para quem tem menos de 35, infertilidade tem um conceito. Para cima de 35, a gente já precisa ser um pouco mais rápido. Teve um congresso, foi muito legal, um congresso que eu fui, e teve uma palestra do Dr. Paulo Serafini, que é lá da Huntington, de São Paulo. Conheço, sei quem é, sim. Não sei se o doutor já viu, ele é muito, capaz, talvez seja a grande referência hoje em dia, né, para essa parte de infertilidade, mas ele tem uma oratória muito ruim. Ele fala muito ruim. E eu lembro que ele subiu e deu umas gaguejadas, mas ele falou uma coisa que ficou muito marcada na minha memória. Que foi o seguinte, ele falou assim, doutores, parem de me deixar rico. E usou esse termo mesmo. Mandem suas pacientes engravidarem cedo. A mulher, ela quer ser doutora, a mulher hoje em dia quer ter sua casa, quer ter sua independência financeira. E ela quer engravidado aí, quer engravidar com 40 anos. Meu consultório é mulheres. Não é, doutor? Isso é E aí talvez fundamental. tenha a ver com a causa da infertilidade, né, da mulher, né? Sim, as mulheres na década de 60, 70 casavam com 20 e poucos anos de idade e tinham filhos, até porque esse era um grande objetivo. Na década de 90 já começou a transformação social, né? Na verdade, as mulheres com seu espaço de trabalho, com estudo, com pós-graduação, ou seja, com uma certa independência, que naquela época as mulheres tinham uma certa dependência em relação aos homens, o que não acontece hoje, a maioria, elas têm o seu espaço como os homens, e acaba com isso postergando a gestação. Quando posterga a gestação, exemplificando isso aí que você está falando, essa frase do Paulo Serafini, você vai dando oportunidades para surgir doenças. Então, aquelas doenças que não tinha quando muito nova, quando é muito jovem, ela vai acometer as pessoas que, ao longo do tempo, e seja infecção, seja endometriose, e com isso as patologias vão surgindo e essas pessoas vão ficando cada vez mais inférteis. Outra coisa, em relação à idade, é fundamental, porque tem um trabalho clássico na medicina reprodutiva, feito por um autor aí que chama Mencken e tal, ele ele demonstra que a fertilidade vai diminuindo com o tempo. A fertilidade, a mulher perde a fertilidade, o pico, na realidade, é entre 18 e 23 anos de idade, mas a mulher perde a fertilidade a partir dos 25, começa a diminuir, depois dos 30 aos 34, perde mais uns 20%. Agora, com 35 anos, eu falo para as pessoas entenderem o seguinte: olha, você pode ser filha da rainha da Inglaterra, pode ser filha do Obama, ou ter nascido no lugar mais pobre da África, não importa. O ciclo da fertilidade, com 35 anos, cai pela metade. Então, a fertilidade das mulheres diminui pela metade e depois entra numa curva muito importante, de modo que com 37, 38, cai 70% a fertilidade, com 40 anos cai 80, 85, e aí vai ficando cada vez mais complicado. Então, esses casos são importantes, as mulheres muitas vezes não entendem quando a gente fala da fertilidade, algumas acham, falam assim, porque eu casei um pouco mais tarde, o senhor está falando isso, tipo assim, de uma forma preconceituosa, tal. Não, é a ciência que mostra isso.
A ciência mostra que as mulheres perdem 50% da fertilidade com 35 anos. A ciência mostra que mulheres que estão com falência ovariana e quando nós colocamos embriões de óvulos doados, ou seja, de mulheres jovens, essas mulheres entram numa plena, vamos dizer assim, numa plenitude, na mesma plenitude de uma mulher com menos de 30, ou seja, para ter filhos. O que mostra que por que fica grávida mais facilmente com óvulo doado do que com óvulo próprio? Por essas alterações. Qualidade, né? Pela qualidade. Claro. É importante dizer que, assim, a diferença do homem e da mulher, né? O homem, ele tem a produção de espermatozoide contínua, né? O espermatozoide que eu tenho hoje não é o mesmo da semana passada, enquanto isso a mulher carrega o óvulo desde que ela nasceu, né, doutor? Então, o óvulo envelhece junto a ela, e a qualidade também vai ficando com o tempo. Isso é uma coisa muito... É muito importante. Na realidade, hoje nós sabemos também que tem uma diminuição a partir dos 35 anos, os homens também começam a diminuir a qualidade do sêmen. Com 42 anos, isso também começa a intensificar. Então, isso muitas vezes ocorre em alguns homens, até que a gente consegue documentar naqueles que tiveram filhos no relacionamento anterior, depois casam novamente e mostra e chega, acha que não tem problema nenhum com ele, porque ele já teve filhos no relacionamento anterior, e a hora que a gente vai investigar, o fator masculino está ali evidente para a gente. Então, isso mostra, eu falo, olha, você foi pai quando você tinha 25, 28, o seu sêmen era muito bom. Hoje, com 42, 45, não é a mesma coisa. Então, apesar de você continuar produzindo, eu alerto os pacientes, não tem a mesma qualidade. Então, os homens também, com a idade, acaba diminuindo o potencial reprodutivo e significativamente também ao longo do tempo, principalmente depois dos 40 anos de idade. Isso é verdade, né, doutor? E o senhor falou também, desculpa o termo respeitoso, mas enfim, o doutor está falando, a mulher que também ela deixa para engravidar mais tarde, ela tem mais exposição ao hormônio estrogênio, né? E hoje em dia, talvez, hoje em dia não, mas assim, uma coisa que a gente falava tanto, e hoje a gente vê muito, é a tal da endometriose, né? Eu acho que essa endometriose, eu falo muito aqui, porque senão a gente vai falar a noite inteira de endometriose, né? Eu acho que até para uma outra live, né? Mas a endometriose hoje é um determinante, né? Como fator feminino de infertilidade. O senhor tem visto muita endometriose? Sim, sim. Assim, a endometriose, eu acredito que 30% assim, das causas da infertilidade relacionada ao fator feminino, ou talvez até mais hoje, apesar de não ter um trabalho epidemiológico, vamos dizer assim, multicêntrico, muito grande, que tenha estabelecido isso que eu estou falando, mas eu acredito que até mais de 30% dos pacientes apresentam endometriose, e é uma causa muito importante. A endometriose, como você sabe melhor que eu, é uma patologia progressiva, é uma patologia que pode ter desde adolescentes até as tentantes, né, que são aquelas que estão tentando, não importa qual idade, e elas muitas vezes acham que a endometriose é uma patologia que é só local, só loco-regional. E, na realidade, é um grande engano. As pessoas que nos procuram muitas vezes acham que fazendo uma vídeo, fazendo um procedimento, dando determinado medicamento, que vai resolver a questão da endometriose. E ela, na realidade, é uma doença sistêmica. É uma doença que, em estudo de cadáver, aparece no fígado, no baço, no pulmão, no cérebro. Nariz, orelha. O nariz, orelha. Ou seja, como que essas
essa patologia, como essas células, que eram de dentro do útero, que formavam o endométrio, que vai receber o embrião, daqui a pouco ela implanta dentro do abdômen, no ovário, nas tubas, no intestino, e assim por diante, e tem um caminho, vamos dizer assim, algumas vezes leve, mas outras vezes até imitando doenças metastáticas, mesmo sendo benigna, mas imitando doenças metastáticas, né? Então, nós temos que aprender muito ainda sobre a endometriose, mas é um fator muito importante. Nós, na medicina reprodutiva, nós fazemos muito diagnósticos de endometriose, justamente porque nos procuram com infertilidade. A hora que a gente começa a investigar, identifica a endometriose. E que é uma das causas mais importantes, e muitos pacientes requerem tratamento de reprodução humana assistida com endometriose. E por múltiplos fatores, né, doutor? Por obstrução da trompa, por fatores imunológicos, né? Então é uma gama de fatores que a endometriose, além do desconforto, da dor dessa mulher, e muitas vezes ela acaba subdiagnosticada para o colega ginecologista e essa mulher vai perdendo tempo. E como a gente estava dizendo, o tempo é fundamental às vezes, né? Nessa gravidez. Às vezes, fazendo só uma observação no que você está falando, muitas vezes a pessoa chega lá, você faz o diagnóstico e fala, olha, o problema do casal está relacionado com a endometriose. Muitas vezes, eles pensam que tem que ficar fazendo vários tratamentos para endometriose e para poder tentar, depois de tratar da endometriose, engravidar. Muitas vezes não é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente tem que... a gente pode até controlar essa patologia, mas muitas vezes nós já temos que fazer direto um tratamento de reprodução assistida para não perder tempo, porque o tempo ali pode ser crucial. E aí nós, muitas vezes, encontramos, inclusive, que nos chegam casais que têm infertilidade de 4, 5 anos, com endometriose que era de um grau leve ou moderado e depois passou para grave, e na tentativa de controlar isso, foi perdendo a função ovariana, e aí aquela pessoa que nós poderíamos tratar, perdemos esse intervalo que foi crucial, e aí muitas vezes não conseguimos tratar já com óvulo próprio, às vezes nós temos que tratar até com óvulos doados, quando nos procuram nesse interim, né? Voltando um pouquinho em relação à idade, doutor, aquelas mulheres que não podem tirar o direito dela de escolha, né? Eu quero esperar mais tempo, eu quero voltar minha atenção ao trabalho, eu quero voltar a atenção a ter minhas conquistas. Seria interessante orientá-la, talvez, a um congelamento de óvulos, se ela tiver essa possibilidade? O que o senhor pensa? Ótima pergunta, viu, Alexandre, esse ponto. Eu considero duas coisas que a gente pode fazer para essas pessoas. Porque muitas pessoas realmente estão num momento muito importante da vida profissional, estudantil, acadêmica, ou não importa, tem alguma empresarial, não importa, assim, sempre ela tem o motivo dela que ela não quer naquele momento, e deve ser respeitado. Então, nós temos duas alternativas. Para aquelas mulheres que não são casadas, ou seja, que não estão com parceiro definitivo, melhor dizendo assim, essas pessoas não acharam o parceiro para ser o pai do seu filho, etc., nós podemos fazer o congelamento dos óvulos como, vamos dizer assim, uma possibilidade de preservação da fertilidade dessas pessoas. E no caso que essa mulher for casada, que esse casal, eles não querem ter filhos naquele momento, porque ou por um motivo de um ou do outro, ou de ambos, não dá para ter filhos. Esses casais, eu recomendo que faça, aí já está chegando perto dos 35 anos, etc.,
eu recomendo que faça o tratamento, congele embriões, porque os embriões eles têm uma efetividade muito maior do que o congelamento de óvulos quando nós falamos em medicina reprodutiva. Então, quando não tem ainda um parceiro definitivo, congelamento de óvulos. E quando já tem o parceiro definitivo, só não está querendo ser mãe naquele momento por algum motivo pessoal, aí congelamento de embriões, porque aí nós podemos lá na frente descongelar e esses embriões têm a idade que foi congelado e não a idade que a pessoa tem com 40 e poucos anos, ou seja, que decide descongelar, né? Um assunto que é muito interessante, talvez seja uma das grandes causas de infertilidade, só que eu vou segurar um pouquinho, é a anovulação crônica, né, doutor? Mas eu vou segurar um pouquinho essa, porque depois a gente vai conversar falando de outras coisas. O doutor, ele é médico especializado em produção humana, mas é de formação, né? A gente tem falado aqui nessa só de causas femininas, e aquilo que eu falei, vai tudo para a mulher, né? Mas e o homem, doutor? Conta um pouquinho a respeito das infertilidades de causa masculina. O que o doutor me conta? Então, antes de falar da causa masculina, uma coisa interessante na vida, assim, você sabe que eu fui monitor da tocoginecologia lá na Unicamp por 2 anos, né? O 5º e 6º ano, e depois, na hora de prestar a residência, eu acabei decidindo pela área cirúrgica, e voltei agora para a intersecção aí, novamente da reprodução. Não, e a Unicamp é fantástica. A ginecologia de lá, eu sou apaixonado ali pelo CAISME. O CAISME, fazia trabalho lá sobre cistosarcoma filoide, que era um tipo de um tumor de mama, tal, que para quem não está assistindo, talvez não é tão importante nesse momento. Mas, assim, e daí a gente vai para um lado, para outro, mas acaba voltando sempre àquela situação inicial. E das causas masculinas, olha, hoje representa 50% das causas de infertilidade são as causas masculinas. Que, vamos dizer assim, talvez o público de interesse masculino, talvez eles não se interessem como as mulheres se interessam pelo assunto. Se cuidam muito mais. Até mesmo porque os homens, quando a causa é masculina, eles muitas vezes se sentem inferiorizados, o que não tem absolutamente nada a ver. Alguns confundem a questão da virilidade com a infertilidade, que são coisas também que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E não querem fazer espermograma, né? Tem vergonha. Não querem, exatamente. Relutam fazer espermograma, etc. E, na realidade, assim, é tão importante como tal, porque 50%, eu falo assim, os dados da sociedade americana é que 35% são de causas exclusivas masculinas, 35% também de causas exclusivas femininas, mas quando a gente vai investigar, 35%, ou seja, a intersecção é de causas, ambos têm problemas. Quando nós consideramos a azospermia, que nós falamos que é a ausência de espermatozoide, secretora, e quando nós colocamos do outro lado a laqueadura tubária ou obstrução tubária, essas talvez sejam as únicas 2 causas isoladas como causadores da reprodução humana. Os demais, é muito comum, no mínimo 1/3 desses casais apresentam causas tanto masculinas quanto femininas. Bom, voltando à causa masculina, para não delongar muito aqui, né, que eu vou saindo pela tangente, que você me pergunta alguma coisa e eu acabo me empolgando falando sobre outras coisas. Mas, assim, as causas masculinas, a mais comum delas é a varicocele. A varicocele, para as pessoas que estão nos assistindo, nada mais é do que varizes, só que no testículo. Quando nós falamos que esses pacientes apresentam varicocele, nós estamos falando que é varize, só que no testículo. E a varize é a mesma
doença, a mesma fisiopatologia, né, que nós falamos, da hemorroida, das varizes e da varicocele, ou seja, todas elas são a mesma doença, só que nós, na medicina, classificamos ela em cada local como um problema que ela pode causar. Bom, a varicocele é uma das principais causas e ela é importante porque ela é perfeitamente corrigível. Então, do ponto de vista cirúrgico, quando nós corrigimos a varicocele, nós impedimos o refluxo venoso, ou seja, que aquelas toxinas presentes naquele sangue venoso acabe afetando a espermatogênese, né, ou a produção de espermatozoide, que também o estresse que causa, que nós chamamos oxidativo, também acabe afetando a espermatogênese. Nós impedimos o aquecimento do testículo, nós impedimos que nós fazemos com que toda a irrigação sanguínea do testículo ela seja adequada. Então, com isso, nós melhoramos a capacidade fértil desse homem que apresenta varicocele. Outra causa muito comum são as infecções. É muito comum o homem ter infecções, ou porque teve infecção em relação fortuita no passado, ou porque teve infecções realmente por queda do estado imunológico, por estresse. A uretra masculina ela é colonizada no terço distal também por bactérias, por patógenos, que muitas vezes colonizam a próstata, que eles sobem através dos canalículos prostáticos, que vão dali da próstata para as vesículas seminais e aí para o deferente ou pepidídimo. Causam obstrução muitas vezes, e esses pacientes podem causar diferentes graus de obstrução e, com isso, diminuir a qualidade seminal. Além de que as infecções também causam alterações no pH, muitas vezes acidez no pH, e nós precisamos de um sêmen alcalino para neutralizar já o pH vaginal, que é ácido. Então, isso são algumas causas assim, muito comuns. Outras causas assim, masculinas, que são muito comuns, são relacionadas, por exemplo, com a própria azospermia. A azospermia é a ausência de espermatozoide, que pode ser obstrutiva, por exemplo, em casos de vasectomizados do primeiro relacionamento e que estão no segundo relacionamento, ou por infecções, ou por iatrogenias, a que a gente chama aqui, para o público entender, foi fazer algum procedimento de hérnia, de hidrocele, de varicocele, não importa, foi fazer alguma cirurgia e acabou obstruindo o canalzinho que leva os espermatozoides. Então, isso é uma coisa muito importante, como a azospermia. Além disso, tem as causas genéticas, alterações cromossômicas que levam à azospermia, como, por exemplo, o Klinefelter, é muito comum, mas existem várias outras alterações cromossômicas, de genes, ou seja, existem várias alterações que podem levar a essa alteração do sêmen. Mas e tudo isso, a gente sabe só... Perdão, doutor. E tudo isso a gente sabe apenas com um exame, né? Com um espermograma. Sim, o espermograma ele é fundamental. E até mesmo, por exemplo, para poder ter uma noção mínima do que pode estar acontecendo com a via ejaculatória, etc., do paciente, é fundamental fazer um exame que é o espermograma. É evidente que um único exame não pode condenar uma pessoa, achar que aquela pessoa ela vai ser infértil, etc. Pode ter sido só aquela ejaculação, que foi uma ejaculação que não foi completa, etc. Então, é fundamental 2 ou 3 exames, pelo menos, e também é fundamental, em laboratórios que façam... Acho que caiu a rede. Não, estamos juntos, então voltamos. Estamos juntos? Apareceu aqui, sumiu para mim, desculpa. Eu não sei onde eu parei, mas, assim, é fundamental que faça, pelo menos, em laboratórios que tenham pessoas treinadas, sabe? Porque a gente frequentemente vê espermogramas que mostram uma coisa, a hora que chega na clínica
esse espermograma não está condizendo com aquilo que realmente é o fato que a gente observa. Então, isso é uma coisa muito importante. Além disso, tem alterações hormonais, né, que pode causar também muitas alterações com relação à espermatogênese e à produção de espermatozoides. Existe também outras causas, por exemplo, muito comuns relacionadas ao costume, aos hábitos. Por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele produz 4 mil produtos tóxicos, sabidamente, sendo que 40 deles afetam diretamente a espermatogênese. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu conheço o fulano que fuma e a mulher dele engravidou, etc. Veja bem, você não pode fazer esse comparativo, porque, às vezes, ele tem uma qualidade altíssima e ainda é mais jovem, etc., ele pode ser que não tenha outros fatores genéticos, cromossômicos, etc., que prejudicam, obstrutivos, etc., e aí a pessoa tá focando naquele amigo ou naquele casal que o marido fuma e que ficou grávida, mas a gente, sabidamente, o tabagismo, ele é um fator muito importante para a gente. Nós pegamos alterações que chegam com necrozoospermia, ou seja, todos os espermatozoides mortos, porque as pessoas fumam. Então, tem que tomar cuidado, parar com o cigarro, beber também. A bebida alcoólica, quando se bebe uma quantidade mínima, que eu falo que é meia taça, uma taça de vinho, ou uma latinha de cerveja, etc., até não tem problema. Mas o problema é tudo que ultrapassa o que é mais razoável, né? Para a vida, né, doutor? Na vida. Então, também tem pessoas, por exemplo, que são homens também que têm obesidade, aí muitas vezes o testículo, a gente fala que fica incluso, e esses testículos inclusos, eles funcionam esquentam, funcionam igual os homens que têm criptorquidia, que nasceram com o testículo não descido. Então, esses pacientes também têm alterações hormonais, o estrógeno mais elevado, ou seja, a irrigação sanguínea também deficiente, esse eixo hipotálamo aí que nós falamos, hipofisário, ou seja, fica comprometido. Então, é fundamental os homens fazerem atividade física, para cuidar da saúde, com alimentação balanceada, evitar o estresse, né? Isso é muito importante, porque eles representam, no mínimo, 35% das causas isoladas e mais 15% de associação de causas da infertilidade conjugal. É por isso que eu falo, né? Numa consulta, geralmente quem recebe esse casal é o ginecologista, né? Como é bom ter o homem presente, né? E como é importante o homem participativo, que quer melhorar, né? Eu recebo um monte de paciente que não consegue ter filho, e aí eu converso a respeito do espermograma, e a mulher já me olha com aquela carinha desolada e fala, doutor, não vai fazer. Eu falei, mas como não? É importante. Não é? Ele é parte do processo. E aí que fala em cima das costas da mulher. O cara às vezes já pega e já fala, a culpa é sua, se vira, quer ter um filho. E a culpa é dela, a culpa é dele, às vezes. Não é? Então, algumas vezes, nessa situação, assim, é muito comum, por isso que hoje nós falamos, olha, a infertilidade é conjugal, é de casal. O mundo inteiro, Claro. Não importa nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, não importa. No Oriente, não importa. O mundo trata a infertilidade como infertilidade conjugal. Não existe mais você avaliar a mulher ou avaliar o homem isoladamente. Você não sabe o que acontece na vida conjugal, você não tem condições de fazer diagnóstico, não tem condições de ajudar. Então, é fundamental a gente avaliar o casal como uma unidade, e essa unidade a gente tentar melhorar a vida deles do ponto de vista reprodutivo. E essa reação dos homens é uma reação
que é ruim quando eles não participam, mas você sabe que uma coisa que você pode até falar, que eu aprendi aqui na medicina, é falar assim, olha, você fala para o seu marido que se ele não aparecer aqui, nós vamos usar o sêmen do Ricardão. Aí, é aquela analogia ao Faustão, né? E aí eles aparecem, não sei porquê, mas aparecem. Então, é um método que faz com que essas pessoas comecem a participar mais da vida reprodutiva do caso. E uma coisa que o doutor falou que é fundamental, né? O senhor tratou 2 pontos aqui que eu acho que precisam ser ressaltados e que a gente precisa pontuar e botar aqui em destaque. Primeiro foi o tabagismo. O tabagismo é ruim para tudo, né? Que vai desde uma coisa consagrada que a gente sabe que é o câncer de pulmão, que não tem nada a ver com a história que a gente está falando aqui, mas que, enfim, tabagismo a gente sempre associa até infertilidade, não é? Sim. Até infertilidade. E outra coisa, em relação à obesidade, né? Porque a obesidade, hoje em dia, talvez seja grande em relação até a anovulação crônica que eu falei um pouco antes, né? A famosa síndrome dos ovários policísticos, que é uma coisa também que vai render outra live, doutor, não se preocupe. Não vai ter como trazer tudo aqui. São temas muito longos, né? Sim, mas a anovulação, a resistência insulínica, não é? É incrível. Aqui em Bastos, foi muito engraçado, porque na região, às vezes, eu tenho fama de ser milagrosa, que a paciente vem aqui engravida. E a única coisa que eu falo para ela é o seguinte: se cuide, faça atividade física, se alimente bem, evite excesso de açúcar, que é mais viciante que cocaína, né? Açúcar hoje em dia é mal. E eu incluo, até falo que na quarentena eu engordei muito, né? Porque o açúcar... todos nós. Sim, né? E não sei se o senhor concorda comigo em relação a essa parte da ovulação, da atividade física para a mulher, para a alimentação. Sem dúvida. É assim, hoje as pessoas têm que entender assim que tem inúmeros trabalhos falando sobre a obesidade. É um tema delicado para se tocar numa consulta médica, para se conversar de um modo geral, porque às vezes quando a gente toca nesse assunto, a pessoa pode se ofender de alguma forma. Então nós médicos temos até que nos policiar muito quando a gente conversa sobre o aumento do peso, sobre a obesidade. E, para não ser até muitas vezes indelicado, mas ao mesmo tempo a gente abrir os olhos dessas mulheres que estão querendo engravidar. Então, eu falo para as mulheres, olha, veja bem, existe N trabalhos no mundo que mostram que a obesidade atrapalha. E muitas vezes as mulheres estão sempre assim, querendo dar o exemplo de uma, de outra, mas não sigam esses exemplos, essas raridades, porque, na realidade, nós sabemos claramente que a obesidade ela é um fator muito importante. Então, é fundamental que as mulheres tenham o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, abaixo de 28. Se ele for abaixo de 28, nós vamos entrar numa plenitude em termos de reprodução humana assistida. Teve uma vez um congresso, que já faz um certo tempo, N trabalhos, todos nós lemos trabalhos o tempo todo sobre isso, né? Sim. Mas teve um congresso de 2013 que nos marcou muito, que nós estávamos lá que foi um congresso dos Estados Unidos, que fizeram a seguinte pesquisa, fizeram tratamentos de reprodução humana assistida em casais cuja única variável era a obesidade, baseado no IMC. Então, pegando por faixas de IMC, então abaixo de 18, 18 a 24, 25 a 28, na realidade até 29, depois até 32, depois a 36 e obesidade mórbida. E aí eles demonstraram claramente que quando os casais estão com IMC entre 18 e 26, no máximo 28, eles estão na plenitude. Ou seja, a chance de engravidar
ela não depende mais desse fator. Então, esse fator foi excluído. Quando as mulheres apresentam o IMC acima de 28, já cai em torno de 25% a chance de engravidar. IMC acima de 35 cai mais de 50%. Ou seja, isso é um fator importante. Quando você tira as outras variáveis, tratando de uma única doença, vamos dizer assim, que seria a infertilidade conjugal, isso mostra para a gente que precisamos perder peso. Nós precisamos perder peso para diminuir a resistência da insulina periférica, o aumento dos andrógenos, que são hormônios para as mulheres saberem, as que estão nos assistindo, que causam aqueles pelos indesejados, que causam espinhas e que também causam ciclos anovulatórios, que não deixam a mulher ovular. Então, com isso, a mulher vai ficando infértil. Então, é fundamental que essas mulheres, não só aquelas que têm ovário policístico, mas todas aquelas mulheres que estão acima do peso, precisa diminuir. E como é que diminui? Diminuindo o açúcar, diminuindo o carboidrato e fazendo atividade física, fazendo uma alimentação balanceada. Uma coisa que eu nunca esqueci, quando eu estava no segundo ano lá de bioquímica na Unicamp, eu tinha um professor que ele, no final do curso de bioquímica, ele falou assim, olha, depois que vocês estudaram tudo isso, se vocês aprenderem que o ideal, a melhor alimentação, a melhor nutrição é a alimentação balanceada, que é comer de tudo um pouco em pequena quantidade, isso é o melhor para tudo na vida. Então, se vocês aprenderam isso no curso de bioquímica da universidade, eu já estou feliz. Então, é isso que eu falo para as mulheres. Muitas me perguntam, qual que é a dieta? Eu vi na internet, a dieta do Mediterrâneo, a dieta disso, a dieta daquilo. Então, na realidade, o mais importante é comer de tudo um pouco, em pequena quantidade, e fazer atividade física, cuidar do corpo, cuidar, como você mencionou, se valorizar, cuidar da saúde de um modo geral, pleno, e cuidar da cabeça também, porque é fundamental as mulheres não começarem também a ficar, do ponto de vista psicológico, muito afetadas, porque elas muitas vezes não sabem que nós temos ali no cérebro um lugar que chama hipocampo, que no centro do hipocampo, como um grande computador, eu falo para elas, ali vai ter o hipotálamo, que é como se fosse o processador central, e depois a hipófise, que é a manifestação das doenças psíquicas. Ela vai controlar todas as outras, a tireoide, paratireoide, os ovários, os testículos nos homens, as glândulas do aparelho digestivo, as suprarrenais, que são fundamentais para o estado, para o equilíbrio emocional e hemodinâmico. E eu falo para as mulheres isso. Então, tentar se organizar de uma forma que também não coloque aquilo como o fim do mundo. Ou seja, nós temos que ajudá-las e elas têm que se sentir ajudadas, mas entender que quando a gente falar alguma coisa, seja o cigarro, seja a obesidade, o estresse, não importa a atividade física, nós não estamos falando isso porque nós queremos fazer um puxão de orelha. Nós estamos falando isso porque nós queremos que elas fiquem grávidas. E é assim que eu vejo. Eu tenho dito que a mulher só engravida se ela tiver plena saúde, né, doutor? E a saúde, hoje em dia, a gente leva corpo, alimentação, sono, atividade física, ausência de ativismo, mas também a parte mental, que cada dia mais tem sido afetada aí com o estresse do dia a dia, e também tem um lado espiritual, né? Porque a fé é muito importante nesse processo também, né? Sim, fundamental, fundamental. A pessoa, a questão da fé é central, eu falo, para as pessoas. Elas têm que entender que
muitas vezes elas ficam presas à questão da materialidade, e isso não é uma coisa muito boa quando a gente fala do estabelecimento tanto psíquico quanto de saúde de um modo geral. Então, eu concordo plenamente com você nessa colocação. E já dando um gancho, né? Eu sou, entrando um pouquinho na intimidade, eu sou cristão e sou cristão protestante, né? Eu sou crente. E eu vejo um grande preconceito das mulheres, às vezes, assim, que são crentes, de falar, mas eu não vou fazer fertilização, eu não vou atrás de um tratamento de reprodução humana. E, na verdade, isso é uma grande besteira, né? Porque Deus botou a gente né, como instrumento dele, né? E capacitou o Dr. Oilton, médicos da reprodução, justamente para isso. E eu tenho visto, assim, muitas amigas mesmo que procuraram serviço de reprodução e hoje em dia tem um filho. E o que eu falo, louvado seja Deus por isso, através da vida de vocês, né, doutor? Enfim, dei a para entrar, talvez, se o senhor quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Mas dei a ponte um pouquinho dos tratamentos de reprodução, né? Eu acho que agora é hora de falar um pouquinho deles. Sim, sem dúvida nenhuma. É assim, com relação a essa questão da fé, eu vou te falar, teve um trabalho realizado até pela Universidade de São Paulo, era um trabalho de uma psicóloga do Mackenzie, que ela demonstrou que casais que apresentam fé em Deus como Supremo e respeitando todas as denominações, eu também sou cristão evangélico da presbiteriana, mas não sabia, que alegria. Então, mas eu respeito absolutamente todas as denominações, e ela demonstrou que aqueles casais que faziam tratamentos e apresentavam como a fé como um ponto central, tiveram um índice maior de gestação. Então, isso é uma coisa interessante. E mudando para essa questão que você me falou dos tratamentos, assim, veja bem, em reprodução humana, pode ser que nós façamos desde uma coisa simples, às vezes uma correção de um pólipo uterino, ou um mioma uterino, ou um tratamento de uma infecção, não importa masculina ou feminina, ou até mesmo, vamos dizer assim, uma orientação simples, como a de um coito programado, de uma, eu diria assim, de uma relação. Eu não gosto muito de falar dessa questão do programado, porque, assim, muitas mulheres começam a ter relações com o calendário na mão. Hoje, você sabe melhor que eu, o aplicativo, chegam com 2 ou 3 aplicativos falando, olha, aqui está apontando o meu dia fértil, essa data é isso mesmo, não é, etc. Tal. Eu não gosto muito dessa questão do coito programado, da questão da relação sexual programada. Eu acho, até mesmo porque existem alguns trabalhos que mostram que tendo casais que tinham relações sexuais quando tinham vontade, e aqueles casais que tinham relações pelo calendário, no final de um ano o índice de gravidez foi o mesmo, e o melhor, aquele casal que teve relações quando tinham vontade, o casamento estava ali firme, né? E aqueles casais que tinham relações olhando para o calendário, isso acontece, muitas vezes acabam atritos e divergências, e isso é muito ruim para o casal. Mas dentro da medicina reprodutiva, a gente acaba, muitas vezes os casais já chegaram para a gente, pularam todas essas etapas, né, Alexandre? Sim. Já
fizeram coito programado, acompanhamento com monitorização da ovulação, já testaram seus hormônios na primeira fase, na última fase do ciclo. Muitas vezes, para nós, na medicina reprodutiva, quando chega para a gente, muitas vezes, todas essas etapas já foram esgotadas. E nós acabamos tendo que fazer a inseminação, ou a fertilização in vitro, ou ICSI, ou ICSI mais outras, ICSI mais tese, que são outras técnicas que eu posso estar explicando para as pessoas aí, porque senão fica uma coisa muito complexa para eles entenderem, né? Veja bem, muitos casais relutam, como você falou, a procurar ajuda, e eu respeito até porque, assim, a formação do indivíduo, ele vem desde daquelas de formações da infância, do que passou na vida dele, etc., para ter para formar um adulto, vamos dizer, do modo geral, do ponto de vista central, né? Sim. E não são todos que aceitam as técnicas que nós utilizamos em medicina reprodutiva para poder auxiliá-los na concepção ou na formação de novas famílias. Para você ter uma ideia, assim, nesses 12 anos, assim, pegando um gancho, talvez até fazendo uma observação em relação à clínica, nesses 12 anos que nós fazemos medicina reprodutiva em Presidente Prudente, começamos de 2008, com as técnicas já de fertilização in vitro plenamente aqui na Reproduction, aqui em Presidente Prudente. E todas realizadas na clínica, né, doutor? Todas essas técnicas... Sim, fazemos do início ao fim todas as técnicas, desde inseminação, fertilização, tanto a fertilização in vitro clássica, quanto a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Nós fazemos captação microcirúrgica de espermatozoides de testículo, de epidídimo. Nós fazemos biópsias embrionárias para diagnóstico genético, quando há necessidade de fazer, que isso, evidentemente, que representa um número pequeno de casais que têm necessidade de fazer biópsia de embriões. Nós fazemos tudo isso há 12 anos e, graças a Deus, nesses 12 anos, praticamente 500 bebês nós auxiliamos a vir ao mundo. Então, eu acredito que nós ajudamos muitas pessoas nesses anos todos que nós estamos fazendo. E espero que Deus nos apoie, que nos abençoe para que nós possamos continuar ajudando pessoas que nos procurem, e é para isso que nós vamos aplicar ciência, e é para isso que nós desenvolvemos todo esse projeto nosso de medicina reprodutiva. Bacana. Desculpa se não te respondi, talvez até ao teu questionamento. Não, tranquilo. Eu fico muito, muito contente da gente ter tão próximo, né, uma clínica Reproduction que possa ajudar, e tantos casais que têm esse sonho, né, porque a maternidade é algo que é muito importante, né, para o casal, né, doutor? Estamos com 1h16 já de live, muitas pessoas aqui mandando mensagem, mostrando o seu carinho aqui com o doutor, né, comigo. Agradeço todos que têm acompanhado. E queria agora que o senhor falasse qual que é a felicidade, né, de você realizar um tratamento e, de repente, a paciente voltar ali depois com um bebezinho, né, com a obra, né, de Deus aí. É isso aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. A medicina reprodutiva, ela eu falo que é igual uma final de Copa do Mundo, uma final de campeonato. Porque, ora, nós estamos extremamente felizes com os betas positivos, e, ora, nós também sentamos, lamentamos e, muitas vezes, até choramos por não conseguir o nosso objetivo, que é
a gravidez. Então, eu falo assim que é o 8 ou 80, né? Ou nós estamos extremamente felizes de depois de ter feito todo um trabalho que exige medicina, biologia molecular, farmacocinética de um modo geral, né? Farmacodinâmica, psicologia, embriologia, laboratório afinado. Então, a gente tem uma equipe que a nossa equipe é uma equipe, vamos dizer assim, que um conhece o outro só no olhar, porque é uma equipe pequena, mas coesa, que nós sabemos já o que um precisa, o outro, dentro de um centro cirúrgico, dentro de um laboratório, e então, por isso que eu falo, ela acaba, muitas vezes, é ingrata quando nós não conseguimos o nosso objetivo, que muitas vezes nós sofremos juntos, porque isso é uma derrota muito grande para nós e para o casal que não consegue a gestação. Então, evidente que a única coisa que nos conforta é quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos sabendo que nós estamos tentando fazer o melhor. Então, é isso que eu falo, é partir desse princípio, de tentar sempre fazer o melhor. E quando, obviamente, nós conseguimos a gestação, o beta positivo, ele é um beta muito comemorado, tem casos que seria totalmente impossível mesmo de conseguir a gestação naturalmente, casos de azospermia, de criptozoospermia, de obstruções tubárias, aqueles casos que seriam extremamente, que na realidade seriam impossíveis mesmo, e a gente consegue, então a gente comemora como se fosse um gol de final de campeonato, e lamentamos também aqueles casos que nós não conseguimos vencer aquele desafio. Então, a medicina reprodutiva traz o lado muito bom daquela totalidade que nasceu, que comemorou junto, e aqueles casais que nós não conseguimos a gestação e que acaba sendo um desafio, e temos que olhar para frente e falar, e vamos de novo, e vamos tentar, e vamos fazer o máximo, e vamos avaliar todo o que foi feito, vamos tentar ver se tem alguma vírgula, alguma coisa que está errada, e vamos tentar dar o máximo, e mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue, né? Mas nós temos que lutar para isso, para conseguir, com otimismo, com vontade, determinação, e seguir em frente, tentando fazer o melhor. Doutor, fica meu respeito aqui com vocês. Eu sou um admirador dos médicos produtores. Eu citei o Dr. Paulo Serafini. Minha esposa, ela é enfermeira, ela trabalhou na Huntington. Ela, que bom! Ela era enfermeira responsável pela produção dos artigos científicos. Opa, legal! Tenho muito carinho por vocês. Queria que um abraço nela, viu, na sua esposa, que eu não conheço, mas ainda terei oportunidade de conhecê-la. Vamos, a gente vai se encontrar, vamos. Eu sei que vocês têm um hobby muito legal de viajar, né? Eu nas redes sociais estava vendo uma viagem que vocês fizeram para a Jordânia, e ano passado sim, os nossos filhos para Israel, né? Seguir os passos de Jesus Cristo ali, uma viagem muito, muito bacana. Sim, fomos. Que legal. Queria agradecer muito a doutora Irene, que fez toda essa ponte entre a gente. Assim, ela foi muito querida. Um abraço forte para vocês. Eu acho que temos 1h20 de live, é hora de terminar. Queria que você terminasse, doutor, deixando uma mensagem final. Queria que você pudesse também, por favor, passar aí os contatos, ou pelo menos o né, o Facebook da clínica, para que quem pudesse procurar vocês aí. Vou passar os dados aqui do Instagram, @doutor-oilton.reproduction. Esse é o dado do Instagram nosso. Então, tudo junto, né?
Dr. né, Dr.Oilton.reproduction. Nós temos a nossa página também no Facebook, e tem o nosso site também, que é www.reproduction.com.br. O site, é bom vocês sempre opinarem para ver se a gente sempre melhore cada vez mais. Envolve muito tempo, disposição, sim, porque a parte de informática, ela não é uma coisa tão simples, a gente está cuidando da medicina e da informática ao mesmo tempo, né? E tentando dar informações boas. Mas está aí o nosso contato. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito as pessoas, não sei se eu consegui tirar a dúvida de algumas pessoas, mas estamos à disposição. Se você um dia nos convidar novamente para algum tema específico, eu venho com o maior prazer para a gente falar sobre aquele assunto e tentar mostrar a nossa pequena experiência e que a gente possa estar, vamos dizer assim, engrandecendo cada vez mais a medicina, a GO, a medicina reprodutiva e a urologia, o que a gente puder dentro desses temas, eu estou totalmente à disposição. Então, eu agradeço, Deus abençoe a todos vocês, todos aqueles que nos ouviram e que tenham uma boa noite a todos, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, doutor, Deus abençoe a sua família. Um abraço. Vou liberar você. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, que live maravilhosa, hein? Nossa, muito, muito gostoso falar com o doutor Oilton, um cara super acessível, simples, humilde, né? Eu agradeço muito, muito, muito o carinho deles, da doutora Irene, que é a médica anestesista da clínica, esposa do doutor Oilton, e queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Ficamos aqui, estamos 1h23 ao vivo. Queria agradecer a atenção, as mensagens, a participação. Fazer live não é fácil, a gente tem que se preparar, tem que deixar um pouquinho, às vezes, a vergonha de lado, mas é algo que eu faço com muito prazer para trazer informação. Estamos aí pensando numa próxima live de saúde masculina, com o Dr. Fernando Zapparoli, médico de Barretos, médico também urologista oncológico. Estamos pensando numa live para conversar a respeito de adolescência, né? Eu acho que de falar de maturidade, eu acho que tem muitas mães e muitas pessoas que gostariam de falar a respeito disso, e eu agradeço a presença de todas vocês. Está ficando tarde, as crianças já estão ali sedentas pelo pai, então eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima live. Um abraço.